Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um, e neles tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes como me amaste a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste estejas neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui para aprender a cada dia, ver a glória de Deus. Todos nós queremos um dia ver a glória de Deus. E esta graça, né? E a palavra de Deus ela vem para acalentar o nosso coração, para formar os nossos pensamentos, nosso sentido, nosso desejo, nossa união com Cristo. Cada vez que você vai alimentando a palavra, você vai tornando também a sua vida unida a Cristo. Porque você vai tendo conhecimento do que Cristo realiza em cada um de nós. Como Ele realiza, como Ele nos salva, como Ele nos dá capacidade para a gente viver como filho de Deus. Jesus veio ensinar a gente a fazer isto, né? E é preciso que eu queira alimentar destas graças. Por isso ele está dizendo, olha, à medida que você vai vivendo em Cristo, você vai tornando uma pessoa com Ele. E uma pessoa com Ele torna uma pessoa com Deus. E à medida que a gente vai tornando uma pessoa com Deus, nós também vamos santificando a nossa vida. A gente vai voltando ao nosso sentido mais perfeito da nossa humanidade. Porque o nosso fim é chegarmos à perfeição. Eu não sou perfeito. Tudo bem, mas a gente vai ter que ser. A gente vai ter que chegar à perfeição. Perfeição significa que eu vou vencendo os meus pecados, né? Vencendo as minhas misérias, vou a cada dia combatendo, vou deixando de fazer certas coisas que me fazem mal, porque o pecado só te faz mal. As coisas que só fomentam tristeza no seu coração, você vai deixando. Porque você vai trocando elas pelas coisas que dão graça, te dão alegria. E as vicissitudes de Deus, que me dá alegria, estão pela ação do Espírito Santo na minha vida. Então, à medida que o Espírito Santo vai sendo permitido agir em mim, porque o Espírito Santo não é uma possessão, não é uma opressão, isso é do demônio. Que te violenta, que te machuca, que te envenena a alma, é o demônio. Que vai fazer uma opressão na pessoa. Tem coisa que o demônio não faz uma opressão só. Ele envenena a alma. Vai dizer, São Paulo escreve na carta, São Tiago escreve na sua carta 4, vai dizer que ele alicia a nossa vida. Timóteo 4 também escreve que ele coloca dardos malignos, que fomenta em nós o pecado. Como
é como que ficasse, mesmo que eu confesse, vou lá me confessar, me arrependo do pecado, mas fica o sinal do pecado. A gente chama de culpa, a igreja chama de culpa. E aquela culpa, aquele sinal, muitas vezes, se eu não for cicatrizando ele com o sangue redentor de Jesus, comungando da palavra, bebendo do sangue, do corpo, sangue e alma de Jesus aqui, da Eucaristia, me revestindo do poder, diante das situações da provocação das pessoas, diante dos embates que as pessoas, às vezes, como está na primeira leitura. Hoje nós estamos diante de duas situações na primeira leitura. Os fariseus, que são aqueles que cumprem a lei de Deus, que cumprem a palavra de Deus, que são fiel, que são rigorosos com Ele, e os saduceus, que são os light, aqueles judeus mais ou menos meia boca, como muitos cristãos são meia boca. Os fariseus lê, estuda, forma, se capacita. Para ele ser um homem, um bom fariseu, ele vai estudar dos 5 aos 30 anos a palavra de Deus. Para ele ser doutor, vai ser uma vida inteira. Então, para ser mestre, é de 5 a 30 anos. Por isso que Jesus é mestre em Jerusalém, era chamado de mestre. Por quê? Porque ele estudou dos 5 aos 30. Sabia a palavra de Deus de cor. Sabia os mandamentos de cor. São 613 preceitos. Conhece cada um e sabe o que pode fazer e o que não pode. Então, os fariseus são este povo. E os saduceus, mesmo às vezes conhecendo mais ou menos a palavra de Deus, por isso que eles não acreditam na ressurreição. Porque não leram bem. Aquela pessoa que lê mais ou menos, que estuda mais ou menos, que não conhece a palavra de Deus, não conhece a ressurreição, não conhece nem Jesus. Por isso que muitos cristãos não conhecem Jesus. Porque não lê a palavra de Deus, não lê os ensinamentos de Deus, não lê os mandamentos. Não acredita em anjo. Então, já lá no Antigo Testamento, Abraão foi visitado pelos anjos de Deus, que foi até Sodoma e Gomorra, e que foi lá destruir Sodoma e Gomorra. Já existia. São Rafael já tinha aparecido a Tobias, que foi lá curar o pai dele da sua cegueira, libertou Tobias do Asmodeu, daquele anjo que matava os esposos de Sara. Então, os anjos de Deus já eram companheiros, muitas batalhas em Jerusalém, os anjos de Deus interferiu na batalha. Então, existiam os anjos. Mas para dizer que muitas pessoas, por não ler a palavra de Deus, não sabem que existe. Aí fica o quê? Qualquer coisa inflama o coração dele, e acredita em qualquer coisa, deixa de viver a palavra de Deus porque não lê, não se alimenta dela. Então, não coloca no seu coração os princípios de Deus, aí vive uma vida mais ou menos de cristão. Ele é cristão quando ele está na igreja. Quando ele está aqui, ele é cristão. Quando ele sai ali fora, esquece que é cristão, que é batizado, esquece que casou na igreja, esquece que é filho. Vai vivendo, vai se fomentando no seu coração tantas misérias. Por quê? Porque esquece que é filho de Deus. Ele acha que é filho de Deus só que quando ele está aqui, quando ele morrer. Mas como é que vai ver a glória se não alimenta da glória agora? Como é que eu vou ver a felicidade se eu não alimento da felicidade? Como é que eu vou ver a bondade se eu não alimento dela? Como é que eu vou ver a alegria se eu não alimento dela? Como que eu vou ver paz se eu não alimento dela? Como eu vou viver o amor se eu não alimento dele? É impossível. Como que eu quero ver a glória de Deus se eu não quero entrar na glória de Deus? Estou vivendo aqui os infernos que está no mundo e que eu vou viver o outro inferno quando morrer. Porque eu estou plantando inferno na minha vida às vezes, né? Então, não está plantando o reino de Deus. Nós precisamos ter claro no nosso coração esta graça. Por isso, Jesus vai dizer para
aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam com ele, dizendo: Pai Santo, eu não rogo somente por eles que estão aqui, mas por todos aqueles que vão crer em mim e na sua palavra, que ele seja um como tu é um em mim, que ele seja um em Deus. E aí nós vamos formando o quê? Uma unidade, por causa de que nós queremos cada um perto de nós, sendo aquela pessoa que se sinta feliz do nosso lado, alegre do nosso lado, que se sinta acolhida no nosso coração. Então, por isso, ele vai tornar. Assim, a gente chega à unidade perfeita, porque nós vamos distribuir aquilo que traz pessoas para perto de nós. Né? Nós vamos trazer aquilo que faz o outro chegar perto de nós. Nós vamos distribuir coisas boas para ele. E ele vai querer estar do nosso lado porque ele quer ser feliz. Ele quer se sentir feliz perto de nós, quer sentir amado por nós, quer sentir que a gente está do lado dele, que a gente é a sua força, que nós também estamos ali para ajudá-lo naquilo que é necessário. Nós vamos ter força para que eles também saibam viver as riquezas que estão em nós, que Deus coloca, né? Então, por isso, a primeira leitura mostra que quando não está em Deus, as pessoas querem rasgar uma a outra, querem matar um ao outro, querem destruir um ao outro, querem fazer mal um ao outro, como estavam fazendo com Paulo aqui. Queriam arrastar um, queria partir no meio, Paulo. Porque quando a gente não está em Deus, a gente quer partir as pessoas no meio. Quando você vê que está querendo matar alguém, estou longe de Deus, viu, gente? Isso não é de Deus, tá bom? Não queira rasgar ninguém, não, por favor. Não vai fazer como esse pessoal está fazendo com São Paulo, não. Por quê? Por causa da ignorância, da estupidez, que muitas vezes vai tomando conta do nosso coração. Né? Então, por isso, São Paulo estava sofrendo as consequências daquele povo que mesmo que estava lá no templo, que ia ao templo, mas não vivia as riquezas do templo. Então, hoje, nós estamos dizendo esta graça. Aí Jesus vai dizer: eu estou rezando por eles. Eu lhe dei essa glória que tu me destes, que ele seja um como nós somos um. Que nós sejamos um com Cristo. Cada vez que você alimenta da palavra, seja um com Cristo. Que você também vai tornar o outro um com Cristo em você. Você vai ajudar aquela pessoa por causa de Cristo, mesmo que às vezes ela não merece. Você vai ajudar aquela pessoa por causa de Deus. Você vai fazer com que ela experimente o amor de Deus através de você. Então você vai fazendo as coisas para os outros e sabendo que você está fazendo para Deus, por causa de Deus, porque você quer ver a glória de Deus. E você vai fazendo tudo isso. Por isso você vai dizendo: Pai, que me deste aqueles que estejam comigo como eu estive com você. Contemple a glória que tu me deste e me amaste desde a fundação do universo. Eu os conheci, o mundo não os conhece. Para que o amor com que me amaste estejam nele, para que o amor de Deus esteja em mim e em você, para que a gente realize toda esta graça e vejamos a glória de Deus. Sem amor a gente não vai entrar no céu. Fechamos nossos olhos por um instantezinho, vamos pedir essa graça hoje. O Senhor está intercedendo, Jesus aqui está rezando por mim e por você, pedindo para que este amor seja pleno em meu coração, para que a glória de Deus esteja no meu coração, para que eu seja um em Deus, para que Ele vai me libertando de tudo aquilo que me escraviza, que me faz mal, que ainda há algumas divisões no meu coração, que aonde há divisão o Senhor coloque a unidade, aonde há guerra, que Ele coloque a paz, aonde ainda em nós a tristeza, que Ele coloque a alegria, que Ele vai preenchendo o nosso coração. Aquelas pessoas que nós rejeitamos, que Deus nos dá a graça de saber acolher elas por causa de Deus. Aqueles que nos machucam, que nos fazem mal, que Deus nos dê a capacidade, a consolação, para que a gente possa conviver com eles por causa do amor de Deus. Que o Senhor possa preencher o nosso coração com todas essas riquezas, porque é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que santifica a nossa vida. Ele que nos guarda de todo mal quando nós fazemos a sua vontade. Que assim seja para nós no dia de hoje. Amém?